o Vasco ocupava uma posição num cenário desportivo muito alta. E o mundo do futebol sabia que o Eurico, na presidência, podia transformar isso numa potência ainda maior. Porque o mundo do futebol sabia e reconhecia a capacidade do Eurico em gerir futebol, em fazer futebol, em liderar politicamente. Ele liderava o Vasco politicamente nas reuniões de Clube dos 13 e tudo, sem ser o presidente do clube. Imagino o que ele poderia fazer sendo o presidente do clube. E o Vasco não reconheceu isso. O Vasco sabotou isso. Entendeu? O Eurico era um homem extremamente respeitado no meio do futebol. Não é porque ele era temido de ameaçar ou de poder prejudicar alguém, porque na história do futebol, o Eurico Miranda não prejudicou clube algum ou dirigente algum, nenhum. Muito pelo contrário. O que ele fez como dirigente foi ajudar os clubes. Ele ajudou o Fluminense, ele ajudou o Botafogo, ele ajudou os clubes que ajudou o Bahia. Uma coisa era a rivalidade fora do ajudou campo, todos os clubes pequenos. Né? Todos os clubes pequenos devem muito ao Eurico. O Eurico sempre entendeu que era preciso que os outros clubes estivessem fortes. Ele entendia que o campeonato fosse forte. Ele entendia que o futebol não era jogado só pelo Vasco. O Vasco tinha que ter adversários. E quanto mais fortes fossem os adversários do Vasco, mais forte o Vasco seria. Sim. E mais forte seria o futebol. As pessoas não entendem isso. O Vasco foi um dos únicos clubes, isso por causa do Eurico, que quando esteve no ápice, ao invés de pisar na cabeça dos adversários, puxou os adversários. Isso é histórico, isso ninguém comenta, mas é uma coisa muito importante do futebol. Eu vi o Davi Fischel entrar na minha casa, eu era jovem ainda, chorando com os dirigentes do Fluminense, porque o Fluminense estava na Série C, em tamanho desespero, precisando de dinheiro. E acho que poucas vezes, sei lá, eu não vi ninguém no futebol fazer isso. Um clube fazer um cheque para emprestar dinheiro para outro. Isso é realmente... E quando o clube estava por cima... Nos anos que eu estou no futebol, eu nunca vi isso também, não. Mas foi feito. E o Davi Fischel entrou chorando na minha casa lá. Aí meu pai se reúne com ele. Tá bom, amanhã o dinheiro está na conta. Ele não era presidente do Vasco. Aí depois, no dia seguinte, foi uma brigalhada enorme com o Calçada, que o Calçada, você tá maluco? Pô, a gente quase não tem, você quer dar pro... Não, a gente vai dar porque eles estão precisando, o Fluminense precisa, depois eles vão. E foi lá, o cheque foi feito, uma pressão danada, uma brigalhada. O Fluminense recebeu o cheque do Vasco de empréstimo. Qual o clube? Agora me diz, qual o clube? Isso ninguém fala, né? Eu não escutei a história. Essas coisas não são interessantes para o meio do futebol. O interessante é mostrar lá o cara brigando ou invadindo um campo, que são coisas muito pequenas dentro de um cenário político. Ele não se ganha força e não se ganha destaque num cenário político brigando com todo mundo. Brigando. As pessoas acham que o quê? Que todos os clubes do Brasil respeitavam o Eurico. E por quê? Porque o Eurico era brigão ou porque ele gritava? Não. É porque ele tinha decisões que ele pensava nos outros. Não pensava única e exclusivamente no clube dele. E quando o clube dele dominava o cenário. Porque é muito fácil você pensar nos outros e pensar no coletivo quando você está por baixo. Que aí você quer ser do coletivo porque tem outras pessoas acima de você. Difícil é você pensar no coletivo quando você está por cima. Quando você lidera, quando você comanda, quando você tem a hegemonia desportiva. O Vasco tinha hegemonia desportiva. O Vasco ganhava tudo. E mesmo assim pensava nos outros. Pensou assim quando virou mesa para subir. Eurico fez viradas de mesa, ele é conhecido por virar mesa, nunca pelo Vasco. Ele virou mesa para o Fluminense não ser rebaixado, virou mesa para o Botafogo não ser rebaixado, virou mesa para o Bahia não ser rebaixado. Não virou mesa para o Vasco. Não virou mesa pensando no... Tanto que ele dizia sempre, eu acho que não tem que ter rebaixamento e vou brigar para não ter rebaixamento, mas não estou preocupado com o Vasco. Ele virou a mesa. Quando ele foi rebaixado com o Vasco, ele foi lá, disputou a competição e subiu de novo. Não precisou virar mesa nenhuma, como alguns caras... Uma coisa é virar mesa pelo interesse próprio, outra coisa é virar mesa pela coletividade, que é o que ele fez. Mas ninguém reconhece. Mas todas as vezes que, pelo menos que eu me lembre, que tiveram essas viradas de mesa, não estou aqui defendendo, não. Tenho minhas críticas a algumas situações e algumas questões em relação ao teu pai no comando lá do Vasco. A gente vai falar ainda sobre isso aqui. Mas... ele não virava a mesa por virar. O Eurico, uma outra questão muito forte dele era a inteligência dele em relação à parte jurídica, às leis. Teu pai mudou as regras, as leis do futebol. A questão do Edmundo na final do Brasileiro, né, contra o Palmeiras, que tinha a questão do cartão,
umas 2 ou 3. Tem algumas leis Eurico Miranda, criaram leis Eurico Miranda, porque ele encontrava brechas no regulamento para fazer as ações e aí as pessoas iam e criavam uma lei nova em cima. Dizem que isso é malandragem, mas isso é conhecimento, é diferente. Ou inteligência, né? Eu vejo isso como uma pessoa inteligente. Ela não chegava lá e fazia através da força. Não, ó, tem uma brecha aqui, vocês não pensaram bem isso aqui, eu estou mostrando que isso aqui está errado e ele usava aquilo a favor. Como você falou, não só do Vasco, como ele usou também a favor. Essas viradas de mesa, as pessoas, né, às vezes acham, vira mesa. É porque tinham brechas, ou se rompia deram chance para isso. A organização e fazer. E também ele sozinho não ia fazer nada. E aí a conta, às vezes, cai em cima dele. Porque ele aparecia, né? Ele botava a cara, não tinha medo de... Ele muitas vezes comprava brigas que não eram dele, mas ele sentia que as pessoas precisavam de alguém liderando o movimento. E liderava o movimento.